Meu Jesus, canta comigo. Me leva pra perto de ti, me leva onde eu possa ouvir. É muito bom poder desfrutar de momentos como esse e aprender e sentir aquela verdadeira liberdade na presença de Deus e poder dizer o quanto nós o amamos, o quanto nós precisamos dele, o quanto ele é precioso para nós. Apesar de sermos falhos, o Senhor conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó, somos falhos mesmo. Mas Ele sabe muito bem que apesar das nossas fraquezas, das nossas falhas, ainda assim o amamos. E é por isso que nós nos submetemos à Sua palavra. Não de maneira perfeita, infelizmente. O desejo que há no coração daqueles que amam a Deus é de fazer a vontade dEle da melhor maneira possível. E nós muitas vezes somos frustrados quando não conseguimos atingir essa meta. E, na verdade, nunca conseguimos. Mesmo assim, nós percebemos o quanto Deus nos ama, nos mostrando como nós somos pequenos e como nós precisamos dele. A gente passou por duas palestras específicas sobre relativismo e eu queria, nessa noite, encerrar o assunto e no formato mesmo de pregação, porque agora é algo realmente aplicável da palavra do Senhor às nossas vidas espiritual. Eu queria que você, que ouviu tudo direitinho que nós ministramos, pudesse entender e pegar toda essa bagagem que você recebeu e agora você abrir o seu coração para receber realmente algo de Deus, para você aplicar na sua vida. Amanhã vamos ter um outro momento onde vocês poderão tirar dúvidas, não é? Se é que é possível, se é que não é relativo essas dúvidas aí. Você vai poder tirar suas dúvidas perguntando, mas hoje eu queria que você abrisse o seu coração, que você ficasse realmente atento àquilo que Deus pode falar para você nessa noite. Amém? Eu queria ler um texto da palavra do Senhor. É no Evangelho de João, João capítulo 14 e versículo 6. É um texto muito, mas muito conhecido mesmo, porém de um valor imensurável para a gente. João 14 e versículo 6. Amém? Diz bem assim: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Lê mais uma vez. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém, irmãos? Hoje nós iremos falar sobre verdade absoluta. A gente falou sobre o que é relativismo, o que o relativismo tem feito com a nossa sociedade e atingindo nós também. Mas hoje eu queria falar sobre verdade absoluta. E eu não posso falar disso usando qualquer outra coisa, qualquer outro conhecimento, sei lá. Eu não posso usar mais outro exemplo a não ser esse, do que o próprio Jesus está dizendo. Em um certo momento, Jesus, quando já estava preso, estava pertinho dele ser crucificado. Estavam ali Barrabás, que era um revolucionário, um bandido, alguém que queria causar realmente revolução, revolta contra o governo romano, e tinha Jesus. E a multidão estava gritando, enquanto Pilatos estava ali com Jesus, gritando para crucificarem a Jesus e soltarem Barrabás. Barrabás pergunta para Jesus: olha, você já viu as acusações que estão fazendo contra você? Tipo assim, eu não sou judeu, então o que eles estão falando aí para mim não tem valor. Mas eles estão acusando você, dizendo que você é rei. Não é você é rei? E ele fala: não, é você que está dizendo. E o meu reino, ele não é deste mundo. E ele fala que aqueles que conhecem a verdade vêm até ele. E então Pilatos, ele pergunta: mas o que é a verdade? Bem, nós temos a resposta aqui, nesse texto. Mas o que é essa verdade? Ele está dizendo aqui para os seus discípulos, aqueles que foram os primeiros a segui-lo. E ele diz justamente isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse texto, apesar de ser tão simples, mas belo, ele traz uma verdade poderosa acerca de quem Deus é, de quem Cristo é e do que Cristo representa para nossas vidas. E eu queria que você pudesse prestar bastante atenção nisso. Falar sobre verdade absoluta
num mundo como hoje é uma coisa meia de tolo, como eu falei. E se você afirmar que a verdade absoluta existe, você é tratado como tal, como alguém que não tem juízo, alguém desnorteado, alguém sem cultura, alguém sem conhecimento, por afirmar que algo é verdadeiro, que algo é real, que algo é absoluto. E a pergunta que nós devemos fazer é se existe essa verdade absoluta. Eu li um texto para vocês, já para que vocês pudessem entender o que a Bíblia fala sobre isso. Essas palavras estão escritas para que nós viéssemos a refletir, entendendo quem Jesus Cristo é. Eu não posso falar de verdade absoluta sem falar dele. Nós aprendemos o que é e o que não é, se existe certo ou errado, mas agora vamos falar sobre aquele que definiu todas essas coisas, que definiu tudo aquilo que nós conhecemos e vemos neste mundo, nessa natureza. Esse que é a própria verdade. Ele não está simplesmente ensinando ou pregando uma verdade, mas ele é a própria verdade. Ele é a verdade por trás de cada criatura. Ele é a verdade por trás de tudo. Tudo que você imagina aqui nesse universo, ele é a verdade que estabelece tudo isso. E é justamente isso que ele está falando. E ele não está deixando brecha para nós relativizarmos isso. Ele está dizendo, eu sou o caminho, eu sou o caminho, eu não sou um caminho, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E isso é o que nós precisamos entender. O conhecimento de Deus muda tudo em nossas vidas. Sem conhecer a Deus, estamos perdidos. Lembremos do que lemos ontem, hoje, pela manhã, no livro de Oséias, das interpretações malucas que as pessoas às vezes fazem sobre aquele livro, mas também não é da situação em que o povo, que as pessoas, o próprio povo de Deus, tratando-se da nação de Israel, ou até nós também, o que nós fazemos por não conhecer a verdade, por não conhecer a palavra de Deus. A falta do conhecimento nos leva sempre a estar errando. Na antiguidade, filósofos gregos, disseram que o homem erra por pouco conhecimento. E ele fala isso em questões sociais, em questões de conhecer a si próprio. O homem erra por causa disso. Então eles tinham um entendimento de quanto mais o homem conhecesse, quanto mais o homem estudasse, ele erraria menos. Alguns até iam encarar isso como é possível que o homem chegue a um estado de perfeição. E até religiões vão desenvolver isso. Mas o fato é que isso não é uma coisa palpável de acordo com a palavra. O fato não é o conhecimento simplesmente daquilo que está ao nosso redor, mas o conhecimento de Deus e o conhecimento que Deus nos dá. É isso que nos faz crescer, é isso que nos faz entender realmente como as coisas são. Eu tenho falado já há algum tempo sobre cosmovisão na igreja, e eu venho batendo nessa tecla porque isso é muito importante para nossas vidas. Isso define muita coisa de como nós vemos a vida. Eu estava falando hoje, nem lembro com quem, mas a nossa cosmovisão natural, ela não permite com que nós enxerguemos as cores reais da vida. Somente a partir da visão de Cristo, daquilo que Ele faz em nós por meio da fé, nós podemos enxergar as cores reais, entender os propósitos que existem por trás de tudo isso. Enquanto você, com os seus óculos que você recebeu quando você nasceu e cresceu com eles, você olha para alguma coisa e não consegue enxergar propósito naquilo, quando você recebe os óculos que Deus te dá por meio de Cristo, então finalmente você consegue enxergar a vida do jeito que ela é. Você consegue enxergar toda a criação glorificando a Deus. E você faz parte de tudo isso quando você compreende essa realidade. Entender a verdade é tudo em nós. Absolutamente tudo. Sem esse conhecimento, irmãos, nós estamos completamente à mercê das vãs filosofias do mundo. E nós não podemos nos permitir a estar vivendo dessa forma. Essa verdade não é um conceito. Essa verdade absoluta não é algo, uma coisa, mas é alguém, como o próprio Cristo se colocou como a verdade. Então, quando você pensa em verdade absoluta, não pense em uma filosofia. Não pense em um pensamento humano que definiu o que é ou o que não é verdade. A verdade é alguém. E eu queria que você pensasse que nesse mundo maluco e sem ordem que a gente vive, essa grande guerra causada pelo relativismo, por essa ideologia maluca que a gente pode contemplar o tempo todo, a sua lógica, ela é completamente irracional, porque quando você afirma que
tudo é relativo, então você com isso cria um absoluto. Então a gente já consegue compreender isso, então vamos chutar esse cachorro morto, esse cachorro velho pra lá. Isso não tem sentido. Eu acho que deu pra vocês entenderem. Se algum dia vocês tiverem dúvidas sobre isso, a gente pode conversar sobre isso de novo, mas até agora dá pra gente entender que esse tipo de filosofia é sem sentido. E a gente não pode ficar abraçando essa ideia da ignorância. Temos que nos libertar disso. Deus nos dá conhecimento. Por isso, temos que ir a Cristo. Se você está com dúvida de muitas coisas, se você está perdido sem saber caminhos verdadeiros a tomar, ou como você vai andar na sua vida, qual é o seu propósito, eu não sei se você perguntou, se você se perguntou ainda qual é o seu propósito, ou o que você está fazendo aqui, o que você veio fazer no mundo. Será que você é um produto do acaso, é uma ameba humana, não é nada? Ou você tem um propósito real na sua vida? Ou você tem algo realmente especial que Deus te deu? Isso é importante. E eu queria dizer para você que nós só podemos entender isso a partir do momento que nós compreendemos essa verdade absoluta que é Jesus. Por isso é que ele se coloca não só como a verdade. Ele é a verdade absoluta, mas ele também diz que ele é o caminho. Esse caminho leva a essa verdade, e essa verdade leva a vida verdadeira que no mundo não tem, que só pode ser encontrada nele, porque ele é a fonte. Eu queria que você pudesse compreender isso. Estar aqui e aproveitar esse momento com nossos irmãos, se divertindo, é muito bom, é maravilhoso, isso é muito bom. Mas eu queria que você pudesse sair daqui com algo guardado no teu coração, para que você pudesse refletir nisso, pudesse realmente pensar nisso, o que isso tem a ver com você, como isso atinge a sua vida. Isso é muito importante. Nesse momento há milhões de pessoas que não param para refletir nessas coisas e estão perdendo tempo, enquanto você não está perdendo tempo, está ganhando tempo. Está aprendendo algo que pode mudar a sua vida completamente, se você entender o que é essa verdade, quem é essa verdade. Quando Jesus diz que ele é a verdade, ele está se colocando como um total absoluto. E esse absoluto é o que vai definir tudo. Quando você olha, por exemplo, vamos usar raciocínio aqui. Ah, pastor, não, mas eu aprendi que esse negócio de absolutos aí não existem e as coisas aconteceram assim. Me responda uma coisa. Quando você fala de estética, quem é que define o que é feio ou bonito? Há coisas que a gente contempla na natureza. E quando você olha um animal, por exemplo, um belo cavalo de raça, aquele corcel negro, aquele cavalão bonito, pretão, com aquele cabelinho dele bem, sabe, bem ajeitadinho. Aquilo é um cavalo bonito. Quando você olha, nem que você não goste de cavalo, mas você reconhece que o animal é um animal bonito. Mas tem certo tipo de criatura que não são. Você olha assim, rapaz, que negócio torto é esse? E a gente então diz que a gente acha feio ou acha bonito. Não é verdade? Vocês acham gorilas bonitos? Acha bonito? Deixa eu pensar em outro aqui. Se for pequeno? Vocês acham... Agora, orangotango é um macaco que não é muito bonito não, mas vocês acham orangotango bonito? É um macaquinho esquisito, né? Agora, assim, nós temos esses gostos, não é? Nós temos alguma coisa na nossa mente que nos diz que aquilo é feio ou bonito. Nós falamos isso sem fazer uma pesquisa, sem fazer uma análise, a gente simplesmente fala. Pergunto eu, quem foi que definiu ou quem define os padrões disso? Porque para mim afirmar que uma coisa é bonita ou feia, eu preciso ter um padrão. Fale, minha irmã. Sim. Exatamente. Pronto. Eu vou fazer isso agora, eu quero que vocês prestem atenção. Tá certinho. Mas eu vou aplicar isso a nós agora. Falar de bicho é uma coisa. Não é? Exatamente, relativo à pessoa, de fato. Mas, falando da gente agora. Vamos ser sinceros. Vamos supor que você tá afim de arrumar um namorado. A gente geralmente não faz uma análise também para isso, né? É até um erro a gente não fazer, mas a gente também não faz. Né? Essa é uma questão que tá certa. Porém, alguma coisa na pessoa despertou você. Entendeu a questão? E quando se trata de beleza, eu sei que todo mundo aqui já passou por isso. A gente sentado numa rodinha de amigos, tanto homens como mulheres, nós fazemos isso, e não adianta negar.
nós dizemos o que nós pensamos de certas pessoas. A fulana ali é bonitinho. Aquela menina ali, rapaz, que menina bonitinha. Eu tô falando assim numa linguagem mais, né, de gente, que eu sei que o pessoal não usa essa linguagem mesmo, não. É aquela linguagem assim, vai, entendeu? Aí eu não quero usar essa linguagem aí, não. Que infelizmente é assim. Mas nós temos essa questão, sabe? De achar pessoas, alguma coisa chamou a atenção na gente. O problema é, quem é que define quem é feio ou quem é bonito? É claro que isso é relativo à pessoa, tem a ver com o gosto da pessoa, que tem a ver com a natureza da pessoa. Alguma coisa em você chamou a atenção de alguém. Entendeu a questão? Alguma coisa em alguém se agradou de você. Natural isso. Porém, para que a gente fale que alguém é ou não bonito, tem que haver um padrão para isso. Entendeu a questão? Tenta imaginar. Você tem um exército de clones. Eles são todos idênticos, meu Deus do céu. Não tem como você dizer quem é feio e quem é bonito ali. Não é verdade? São todos iguais. Iguaizinhos em tudo. São clones. Não são simplesmente... Não são gêmeos, são clones. Testigo. Aí o que acontece? Você olhando para aquilo ali, você não percebe que há alteração nenhuma em padrão. É exatamente a mesma coisa, sem alteração nenhuma. E então, fica... Se você for usar a questão sua pessoal para definir alguma coisa, você fica perdido. E aí a pergunta que eu faço para você é, todo mundo tem o mesmo gosto? Não tem. Entendeu a questão? De repente para alguém aqui, não, aquela é bonita. Mas para outra pessoa não é bonita. O problema é que todo mundo é igual daquele jeito. Como é que eu vou achar alguém bonito? Entendeu a questão? Eu preciso de um padrão para definir quem é e quem não é. E quem é que define isso? Pergunto, é a moda? O que a mídia ensina pra gente? Bonitos são aquelas pessoas... Em nome de Jesus, saia daqui. Eu tô brincando. Vamos lá. A mídia nos ensina de maneira muito clara e acaba ditando uma regra para nós. A mídia, tá certo? Nos dita uma regra e diz quem é e quem não é. E nós, de forma ignorante, obedecemos a essa regra. Entendeu a questão? Você vê hoje, e por favor, as pessoas aqui que gostam de academia e tá com o corpo sarado, não entendam o que é com vocês isso aí. Beleza? Mas ditaram a regra que homem... Entendeu? Ah, tá bom então. Tá bom então. Que homem tem que ser assim, assim, assado, como a mídia, os filmes, os artistas mostram. Eles definem como nós nos vestimos, como nós devemos parecer. As pessoas estão lutando para ser parecido com alguém. Fisicamente falando, esteticamente falando. Não é à toa que é um gasto tão grande com um negócio de cirurgia, com isso e aquilo. Ah, a mulher fala, eu quero ter o bumbum igual de fulana. Eu quero ter o seio igual de fulano. O cara, não, eu quero estar parrudão assim, cara. Injeta um negócio no meu braço. E, puff, daqui a uns meses aí fica escorrendo aqui, ó. Sai todinho o silicone. Parece até plástico derretido aquilo ali. Então foi que é. Eu sei que as pessoas têm corrido atrás de padrões que a mídia tem ditado. Mas eu pergunto, quem é a mídia ou o que é a sociedade para definir que padrões são esses? Como é que o ser humano tem condições de definir quem é feio e quem é bonito? Você nunca parou para pensar nisso? Entendeu a questão? Isso não tem sentido. A gente não pode definir isso. Isso é uma enganação nossa. Entendeu a questão? Não é à toa que, como aquele ditadozinho popular, não é para cada pé sua sandália, seu chinelo, para cada panela sua tampa. Não é ou tampinha, ou tampa. É o que eu tô falando. Existe. Agora, entenda a questão. Eu não estou dizendo que não exista ninguém feio. Eu estou tentando chegar aqui ao raciocínio para entender quem foi que definiu isso na nossa cabeça. Entendeu a questão? Quem foi que definiu isso? Porque ninguém, como eu falei, ninguém faz uma análise no biotipo da pessoa para saber se ela é assim, assim, assado, faz comparações. Não. Isso é uma coisa que está intrínseca na gente. Naturalmente a gente acha um ou não. E não é à toa que você vai ver pessoas que às vezes, né, são esteticamente bem feitas, né, são obras realmente bem feitas. E você vai ver essas pessoas às vezes se relacionando ou casando ou preferindo pessoas que não são tanto. E você pergunta, aquela velha questão, pra mãe, todo filho é bonito. O menino pode parecer um ogro, tem um olho só na testa. Mas ele é o meu lindo, é o meu lindinho. É assim. Agora, quando parte para o mundo, nós temos esse padrão que definiram, que é um padrão do qual nós não conhecemos,
Nós não sabemos de onde isso veio. A questão é que existe o padrão. Senão nós não diríamos quem é feio ou quem é bonito. Existe um padrão. Entendeu a questão? Para você definir gosto e tudo, tem que haver um padrão por trás disso. Tem que haver uma verdade, entendeu a questão, que expresse isso que nós estamos vendo. Essa é a questão. Eu lembro de uma música que eu não sei nem de quem é uma música antiga, que é aquela música Nos Galhos Secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar, o Criador vê uma flor a brotar e blá 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 blá. E ele fala no final da música que aquilo foi feito, toda aquela beleza da natureza em si, e tudo aquilo é feito para a nossa alegria. Entendeu a questão? É feito para a nossa alegria. Ora, uma vez que eu entendo isso, eu posso compreender que por trás de tudo aquilo que é todo esse design maravilhoso que nós vemos contemplando ao nosso redor, o ser humano, os animais, as plantas, tudo, o universo, tudo isso tem por detrás uma verdade. Uma verdade que define esses padrões. E é justamente em Cristo que nós chegamos quando vamos estudar essa verdade. Porque Ele é o Criador. Quando você olha para Cristo, você não pode imaginá-lo simplesmente como um ser histórico. Como alguém, um profeta famoso, um grande filósofo, um grande psicólogo, o maior psicólogo do mundo, como algumas pessoas querem defini-lo. Você tem que entender ele como uma verdade que define todas as coisas. Há um texto no Evangelho de João mesmo, no capítulo 1, que fala que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E isso está se referindo a Cristo, como alguém eterno, certo? Como alguém eterno. E depois ele vai falando, e ele diz bem assim, no versículo 3, todas as coisas, preste bem atenção nisso, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Entendeu a questão? Todas as coisas, falando-se de Jesus Cristo, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E isso a gente aprende o quê? Que tudo isso que nós podemos contemplar com os nossos olhos, sentir, tocar, tudo isso é definido por alguém. E sem essa pessoa tão especial, que é Jesus Cristo, nada disso existe. É como se tudo subsistisse por meio dele e nele. Entendeu a questão? É como se ele fosse e ele é a origem de tudo isso, mas também a razão por que tudo isso existe e permanece existindo e continuará existindo. Entendeu a questão? É como se ele sustentasse toda essa existência nele, em seu poder, em sua glória, em sua majestade. E então Cristo, ele não é simplesmente, a partir de uma compreensão como essa, ele não é alguém que simplesmente veio, levou uma pisa das pessoas, foi crucificado e pronto, acabou. Como algumas pessoas querem que nós o tratemos, como um ser histórico. As pessoas zombam e não sabem o que estão fazendo. Eles não têm noção. Eu não sei de que forma te apresentaram a Jesus Cristo, mas ele é a verdade. Eu não sei se apresentaram para você um Cristo, um Jesus, que é aquele carinha legal com aquela barbinha, e que ele parece que gosta muito de criancinhas, e a gente bota em DVD infantil, e aquela coisinha, sabe? Eita, Jesus, Jesus! Aquela coisinha tão infantil, tão infantil, tão infantil. E às vezes eu penso que isso é transmitido para os adultos também, que nunca amadurecem no conhecimento de quem Cristo é. E o fato, irmãos, é que Jesus é apresentado dessa maneira como se ele não fosse tudo aquilo que ele diz que ele é. Não tratam Jesus como a verdade por trás de tudo. Aonde você possa chegar e aonde você possa olhar, tocar, cheirar, ali está a mão de Deus. Ali está uma obra de Deus. Essa natureza é um livro dele. Revela quem ele é. E é justamente buscando a Cristo e indo até esse caminho que nós podemos encontrar esse sentido real. É por isso que para aquele que realmente ama Jesus, que conhece a sua palavra, os seus mandamentos, essa vida, ela não tem tanto valor no sentido de busca material, de busca por conquistas terrenas, mas nós conseguimos enxergar aquilo que está além do que a visão natural enxerga. Como o apóstolo Paulo ele escreve aos Coríntios, uma igreja bem problemática, de passagem. No capítulo 1 ele escreve que o homem natural ele não pode compreender as coisas do Espírito, porque as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Tudo isso que a gente vê é material, é físico. Não é um cavalo. Aquele cavalo que estava ali, que estava provocando o Júnior. Aquele cavalo que estava por aqui, um cavalo jovem, um cavalo novo.
Aquele cavalo, ele tem um design, ele tem um padrão, ele obedece a padrões, ele obedece às leis, ele funciona de um jeito. Ele é um mecanismo vivo, aquele cavalo. Alguém projetou aquilo. Entendeu a questão? E tudo isso aí mostra que há alguém por trás disso, inteligente, que realizou tudo. Nós não temos uma resposta científica que possa dizer foi fulano, ciclano, beltrano, mas temos a Bíblia que nos diz quem foi. E é isso que nós devemos entender. Esse livro aqui é um livro realmente especial. É um livro realmente valoroso. E é justamente por meio dessa revelação que nós temos nesse livro que nós conhecemos a esse Jesus Cristo, que é caminho, que é verdade, que é vida. E não simplesmente ser. Ele é o caminho. Ele é a verdade e ele é a vida. E a coisa mais linda nisso tudo é porque ele deixa um padrãozinho bem legal pra gente. Olha, vamos lá. Eu sou tudo isso aí. E ninguém, ele vem, não é? Ele vem ao Pai se não for por mim. Sem um conhecimento de quem Cristo é, nós não chegamos até Deus. Sabe qual é a coisa que mais me empolga no cristianismo? O que mais me deixa aceso, sabe, agoniado assim para que aconteça logo, é saber que um dia eu vou poder provar e ver daquilo que os olhos nossos hoje não podem ver. Eu vou poder entender conceitos que hoje não se entende. Eu vou poder ir além dos maiores pensadores da Terra. Aqueles que olharam e imaginaram coisas, então escreveram coisas muito inteligentes até, mas não puderam entender a raiz disso. E nós um dia entenderemos. Porque a promessa que esse Jesus Cristo faz, então, é que ele viria. E por meio dele, por fé nele, apenas isso, fé, dedicação a ele, amor a ele, por entender quem ele é, nós poderíamos chegar a esse conhecimento total da verdade. É o que está proposto em Cristo. E é justamente isso que ele representa. As pessoas estão fazendo o que então quando olham para Jesus e o menosprezam como apenas um símbolo religioso? Como se ele pertencesse a alguém. As pessoas estão jogando fora aquilo que é mais importante para a vida delas. E elas todas são responsáveis por isso. Pastor, mas será possível que não há outro caminho que eu possa seguir, que eu possa trilhar? Eu não posso fazer o meu caminho pessoal para chegar até Deus, para chegar ao conhecimento da verdade? Infelizmente não. Esse é o único caminho. Ele é a única verdade. Ele é o que define tudo. Sabe quando tudo é relativo? Sabe onde existem relativos? Nele. Ele é o absoluto que define todas as coisas. E então nele é que existem coisas relativas. Nós somos relativos em função de Deus. Sem Deus, que é absoluto, nós não existimos. Essa é a questão. Nós chegamos do nada, porque sem Deus, que é o absoluto, nós simplesmente não somos. Não existimos. Tudo isso aqui nos mostra quem Ele é. Lembra de Romanos? Eu não sei se eu citei isso hoje ou foi ontem, mas o apóstolo Paulo ele fala em Romanos que a criação é o suficiente para deixar cada ser humano que nasceu nesse mundo indesculpável diante de Deus. Justamente porque a criação mostra que há um Criador. Tudo isso que está feito aponta para alguém. Alguém fez isso, quem é? Eu quero procurar essa pessoa. Mas o ser humano natural não faz isso. E por isso todos eles são indesculpáveis. Agora, Cristo vem e por meio de sua revelação, por meio da sua vida, Ele nos mostra, Ele nos esclarece esse caminho verdadeiro para a verdade que é Ele. Por isso, irmãos, é como se... eu não sei como é... Esses besourinhos que vão para a luz. Quando você acende uma lâmpada, fica um monte de inseto, né, assim em cima. Tem algum inseto específico que vai direto para a luz? Vocês conhecem? O quê? Mariposa, formiga de asa, esse negócio assim. Vamos lá. Entendeu a questão? A formiga aérea. Vamos lá. Mas formiga de asa, é igual a formiga, tem umas asinhas ali. Observa a situação. A luz está ali. E esses insetos, eles vão para lá. Ainda que eles morram, eles vão para lá. Eles querem ir para lá. É o foco da vida deles. Entendeu a questão? É estar indo atrás daquela luz. Há sensor de calor neles. Eles vão para ali. Entendeu a questão? É para ali que eles vão. A questão é, quando a gente olha para Jesus Cristo na nossa vida, temos que desfazer essa pergunta: para onde estamos indo?
Será que eu estou trilhando o caminho da verdade? Será que eu entendi a direção dessa verdade? Será que isso realmente ficou claro para mim, faz sentido? Ou eu ainda estou querendo arriscar, buscando os meus próprios caminhos? As pessoas que negam isso são pessoas frustradas, são pessoas que odeiam e elas têm algo negativo, não contra a religião em si, mas contra Deus no sentido pessoal. Elas são frustradas com Ele. Então elas inventam tudo, são inimigas da ordem, inimigas de Deus, inimigas de tudo que vem de Deus, porque elas são frustradas, porque elas queriam traçar os seus próprios caminhos, e então se frustraram, porque não puderam chegar a canto nenhum. A vida não é igual a você vir para Olho d'Água. Se você sai de Santana, você vai chegar em Olho d'Água. Se você sai de Olivença, dá uma voltinha ali, Olho d'Água, até por dentro, Carneiro, e assim. Tá tudo interligado aqui. Entendeu a questão? Uma estrada por dentro do mato, ou na pista mesmo, vai levar a algum canto que você queira. Mas a vida não é desse jeito. Há uma verdade só, um caminho só, ponto. Há verdades absolutas. E há uma verdade absoluta. Há um conceito imutável. E é Deus. Nós precisamos atentar para isso. Nós podemos estar hoje perdendo o nosso tempo com uma coisa tão tola, com um orgulho tão besta. Eu não preciso da igreja. Eu não preciso desse comboio de crente. Eu não preciso disso, daquilo. Eu vou fazer do meu jeito. Me disseram que era assim, agora eu vou fazer do meu jeito. Nós podemos estar perdendo nosso tempo assim, desperdiçando nossas vidas de fato. Mas o fato é que o caminho para isso já foi revelado. Deus colocou algo na natureza e na palavra que é a sua principal revelação, que aponta para o seu Filho, que é o único caminho que leva a Deus, que é aquele que reconcilia o ser humano com Deus, que é aquele que pode redimir o ser humano dos seus pecados. Deus colocou isso de maneira muito clara. Colocou pessoas pecadoras, mas muitas vezes imperfeitas, mas que foram tocadas por esse amor e foram transformadas para anunciar esse caminho de verdade, esse caminho da verdade. E muitos os encaram como meros religiosos, como mais um povinho que está chegando, mais um povinho que está começando, mais um povinho que vem com suas ideologias, com suas filosofias religiosas. E então as pessoas descartam aquilo que é mais importante e tiram seu foco de Deus. E isso nos leva sempre à perdição. O meu convite hoje é para que você venha refletir nisso. Talvez você tenha contato com a igreja, tenha contato com o cristianismo em si, porque você tem um familiar que é cristão, que frequenta a igreja, que está firme na igreja, e você olha aquilo e até acha uma coisa bonita, até é legalzinho, mas você não quer se envolver com aquilo, não quer estar se compromissando com aquilo, você não entendeu aquilo não faz sentido para você, e você não quer porque aquilo não tem graça, é o que está na sua cabeça, a sua mente foi completamente bagunçada pelo pecado, você está completamente incapaz de compreender o que Deus Ele deu para você. Mas hoje a palavra do Senhor está nos direcionando, irmãos. Está nos dando uma direção, um norte, um caminho, um lugar para onde nós podemos olhar, uma verdadeira luz no fim do túnel, para que nós possamos andar por aquele caminho e chegar naquela luz. E é justamente por aí que nós devemos trilhar. A verdade, ela não está presa a um conceito religioso. Ela não depende da ciência, da filosofia. A verdade é alguém, é uma pessoa, é Deus. E esse ser pessoal que é Deus, Ele criou você para ter relacionamento com Ele, para compreender as maravilhas que Ele fez. E isso é algo de suma importância na minha vida e na sua. Você talvez seja muito jovem ainda e pense, será que vale a pena eu começar a andar nesse caminho? Querer entender isso. Pode acreditar no que eu estou falando. Eu conheci a Jesus com 20 anos de idade, mais ou menos. E eu era muito jovem. Mas quando eu conheci a Jesus Cristo e percebi quem Ele realmente era, um monte de coisa, sabe, foi quebrado. Um monte de conceitos foram quebrados na minha vida. E eu percebi, cara, se eu pudesse ter conhecido Ele antes, se eu soubesse disso antes, se Ele tivesse me tocado, se Ele tivesse aberto os meus olhos antes, eu não teria desperdiçado tanto tempo fazendo coisas que não devia, entregando a minha vida a coisas banais, idiotas, que não edificam em nada, que não me vão levar a lugar nenhum.
eu estava completamente perdido, e essa é a situação do ser humano quando ele não conhece a Deus. Ele está entregue a um mundo completamente bagunçado, relativista, um mundo que está em caos, um mundo que não tem direção. Ninguém vai poder falar para você assim naturalmente, dizer bem assim, ó, vá por ali que ali é o certo. Quando você chega na esquina, a outra pessoa vai dizer, não, vá por ali que é o certo, não vá para a esquerda, vá para a direita, e todo mundo fica perdido nessa bagunça toda. Era assim que eu estava, e é assim que o ser humano é quando não conhece a Deus. Quando a verdade veio até mim, quando Cristo veio até mim, então tudo foi esclarecido. E tem sido esclarecido já há 10 anos. Tem sido esclarecido. E dia após dia eu posso compreender e me aprofundar mais nesse conhecimento. E isso tem me surpreendido dia após dia, ano após ano. Entendeu a questão? É algo tão maravilhoso que não se acaba num dia. Não é como você fazer um investimento, ou como você buscar alguma coisa que nessa terra você sabe que vai acabar, e você vai lá e desfruta, e esquece que acaba, né? Você esquece, você vai aproveitar mesmo, vai se entregar àquilo, e esquece que aquilo tem um fim, de repente aquilo se acaba e você fica frustrado. Eu estou falando isso em relação ao que você busca na sua vida, a um relacionamento, a pessoas que você ama. Você vai lá, tá buscando, de repente aquilo acaba. Então vem a frustração, mas quando Cristo veio, quando a verdade veio até mim, eu recebi algo que não acaba mais. Eu lembro de uma certa vez, quando Jesus entrou na casa de uma mulher, de duas mulheres na verdade, chamadas Marta e Maria. Marta e Maria. Jesus se assentou ali na casa, e uma das mulheres, a mulher chamada Marta, ela estava ocupada fazendo as coisas de casa. Jesus estava lá, olha, presta atenção nisso aí. Uma coisa é o presidente, não daqui, né, que daqui é miserável, mas o presidente de outro país vinha até a nossa casa, hein? A gente se prepara, né, direitinho, a gente arruma a casa, dá aquela areada na louça, tira o pó, a gente nunca faz isso, mas a gente tira o pó, compra produto bom, compra carne da boa, entendeu a questão? Faz aquele feijãozinho bom, arma tudo, educa as crianças, menino, pega no garfo direito, sabe, inventa tudo assim para que fique perfeito para receber um presidente. Ou qualquer pessoa de fama, qualquer pessoa que tenha respeito na sociedade em si, nós nos preparamos para receber. Mas essa pessoa estava recebendo em sua casa nada mais, nada menos do que o Criador de tudo. Entendeu a questão? Cara, que pressão, hein? Imagina aí, ó, o cara que criou tudo tá chegando aí, misericórdia, chega da agonia. Aí o que acontece? Ele tá lá, ele tá sentado, ele está ensinando. E Marta, eram duas mulheres, viu? Marta e Maria. Marta está ali, varrendo a casa, arrumando as coisas. Meu Deus do céu, essa casa tá empoeirada. Meu Deus do céu, arroz. E fazendo como geralmente a mulher tem, né? Faz, né? Aquela habilidade doida que a mulher tem. Que ela consegue olhar o leite, mexer o feijão, varrer a casa e balançar os meninos. Não sei como. A mulher tem esse negócio. O cara consegue fazer uma coisa só, mas a mulher, ela tem essa, né? Ela tem braços a mais que são invisíveis, né? É a única explicação que eu tenho pra isso. Ela é um Goro espiritual. Só pode, um Goro espiritual. Aí o que acontece? Marta está ali preocupada, enquanto Maria está aos pés de Jesus, ouvindo o que ele estava falando. A primeira coisa que pode vir à mente, na cabeça de uma pessoa é: mas Maria é folgada, viu? Né? Poxa, a irmã tá lá limpando tudo, passando o aspirador de pó, na moda antiga, que era botar um caninho assim e... porque não é como hoje, né, que é tudo mecânico, fazendo tudo direitinho ali, e Maria bem sentada ali aos pés de Jesus, só ouvindo ele. E então Marta vai e reclama, fala bem assim: olha, mestre, o senhor não se incomoda que eu esteja fazendo as coisas aqui que nem uma doida e Maria aí sentada, pô? Você não liga não, é? Pelo amor de Deus, você não liga pra isso não. Jesus vai e responde pra ela de uma maneira que é justamente o que ele quis ensinar pra ela e pra nós hoje também, que é justamente essa: Marta, minha filha, pouca coisa te precisa. Você está aí ocupada, eu estou parafraseando, viu? Você está aí ocupada com essas coisas que são materiais. Eu sei que você tem obrigações, eu sei que você tem que fazer isso, mas há algo de um valor incomparável, insondável, imensurável. Alguém conhece mais alguma expressão aí? Incomensurável, mais alguém, por favor? Mas não, né? Tá bom então, pronto, tá bom. O quê? Esgotou? Não, isso aí... Esgotou aqui as afirmações aqui. Nosso vocabulário tá fraco, vamos estudar mais, Jesus. Vou pegar um dicionário Aurélio aí. O que acontece?
tá com o Senhor, o Criador de todas as coisas do seu lado, e você tá preocupado em lavar uma louça. Você devia estar aos pés dele ouvindo também. É a vida e a verdade que está do seu lado ali. E ela estava preocupada. E então Jesus fala bem assim, olha, você está se preocupando com tudo isso, mas uma coisa só te importa. E Maria ficou com a melhor parte. E essa parte que Maria ficou não lhe vai ser tirada. Aquilo que Maria estava recebendo de Cristo, que era o ensinamento de quem ele era, Jesus estava ensinando para ela. Aquilo que ela estava recebendo nunca lhe seria tirada. Porém, aquilo que Marta estava fazendo, um dia ia acabar. Um dia, Marta ia ficar velhinha e não ia poder fazer mais aquilo. Um dia, Marta ia morrer e acabou-se a limpeza. Entendeu a questão? Aquilo passa, é vida comum, é material. Hoje tem, hoje não, e amanhã não tem. E isso não pode ser tratado como verdade, porque isso é o cúmulo do relativismo. Isso não pode ser tratado como realidade, porque é algo insustentável que hoje nós temos e amanhã não temos mais. Eu tenho relacionamentos, eu tenho amigos, eu tenho pessoas que amo. Eu vou dar um exemplo meu. Eu imaginei, enquanto eu estava crescendo, eu imaginei bem assim. Eu vou crescer e a vida toda eu vou estar do lado da minha família. É só um exemplo, pessoal meu. E hoje eu não estou. Entendeu a questão? Eu pensava nisso, eu achava, eu fantasiava isso, eu projetava isso, mas não é a realidade da minha vida. Se eu for ficar preso a esse tipo de questão, eu vou ficar frustrado por causa disso. Isso me é tirado, isso é passageiro. Mas aquilo que nós recebemos de Cristo não é. Aquilo que provém da verdade é eterno. A verdade, entenda uma coisa, a verdade é eterna. É completamente eterna. Aquilo que é relativo à verdade é que se acaba. Aquilo que é submisso à verdade, aquilo que provém da verdade no seu funcionamento, tem um fim. Obedece a padrões e a leis, e tem um fim. Mas a verdade em si é eterna. Então receber aquilo, na nossa cabeça, Marta era a mulher, não é? Era, como é que é, meu? Maravilha masculina, mulher macho senhor. Era uma mulher daquelas, né, topada. Mas Maria foi que teve a sabedoria. Entendeu a questão? Você está aqui, diante dessa palavra, diante de um texto que diz que Jesus está dizendo, na verdade, e esse é o relato, que ele é o caminho, que ele é a verdade, ele é a vida, e que não há outro caminho a não ser ele, e que ninguém pode chegar à verdade absoluta se não for por ele, porque ele é, que ninguém pode chegar ao Pai se não for por ele. Nós temos esse texto em nossas mãos, e nós podemos fazer hoje como Marta ou como Maria, nos preocupar com coisas banais, coisas que passam, que até são boas, que não são banais, são boas, são legais, são topado, com lazer, com diversão, coisas que nós gostamos de fazer. Tudo isso é maravilhoso e Deus fez para a nossa alegria e nos concede para a nossa alegria, isso é muito bom. Mas mesmo assim, isso passa, isso acaba, tem um fim. Porém, Cristo não. Qual é a posição que nós estamos hoje? Estamos entendendo essa verdade maravilhosa que é Deus e então indo atrás dela, como uma mariposa que persegue a luz? Que frase poética, grave isso aí. Grave isso aí. E ao final, se quiser depositar algum plano na minha conta, eu não vou ficar triste não. O que acontece? Nós temos isso diante dos nossos olhos agora, diante da nossa vida. Eu não sei se você uma vez parou para refletir nisso, mas eu queria que hoje você pudesse refletir nisso. Eu queria que hoje você pudesse pensar. Eu sei que quando terminar aqui você ainda vai dar risada com seus amigos, vai jogar algum joguinho, não sei, ou assistir algum filme, eu não sei. Mas em algum momento, eu queria que você parasse para refletir nisso. Não aqui, como quando eu estou falando, mas em um momento a sós, pudesse refletir nisso. Pudesse fazer a sua oração pessoal, em seus pensamentos, ali a sós, mas refletindo nisso. Deus, será que eu entendi o que é a verdade? Será que eu tenho perseguido essa verdade? Será que isso é claro o suficiente para mudar minha vida, para mudar a forma com que eu vejo as coisas? Ou será que eu ainda estou preocupado com coisas tão banais? Será que eu estou trocando aquilo que é absoluto por aquilo que é relativo? Será que eu não estou deixando coisas que são pequenas, que apesar de serem boas, mas são pequenas ainda comparadas com aquilo que é de melhor? Será que eu não tenho trocado os valores dessas coisas? Será que eu não tenho investido minha vida em algo que eu sei que vai ter fim? Em algo que eu sei que hoje eu tenho, que eu me alegro, que eu dou risada, que eu, sabe, entro em êxtase emocional por causa disso, mas amanhã acaba tudo e eu estou lá triste, olhando para baixo.
É como... Eu vou usar um exemplo comum, mas é como pessoas que gostam de animais. Não é idiota isso, isso é uma coisa certa. Nós nos apegamos a coisas. Nós nos apegamos a um tablet, meu amigo, a um celular, a um computador, a um notebook, a um videogame. Nós nos apegamos a isso mesmo. Aquilo não tem valor nenhum, mas nós colocamos valor naquilo, entendeu a questão? E às vezes as pessoas, sei lá, gostam de um bichinho. Eu gosto de um macaquinho. Eu quero... Não, macaquinho é muito bruto. Um cachorrinho. Aquele cachorro lá, aquele cachorro meio gato que você tem. Um cachorro desse tamanho assim que eu tenho. Que cachorro é aquele, não? É o quê? É um nome estranho. Vamos lá. É isso aí. Eu me apeguei àquele animal. É como uma criança que se apega a um bicho. Se você dá um cachorrinho pra uma criança, ela vai amar de tal forma que ela vai ter êxtases com aquele animal. Ela vai achar maravilhoso estar com ele, brincar com ele o dia todo. E pra ela, aquilo nunca vai acabar. Nunca, nunca, nunca. Aí chega um belo dia, o animalzinho adoece, morre. Aquela criança vai ficar extremamente frustrada, magoada. Essa é a nossa realidade quando nós não conhecemos a Jesus Cristo. Essa é a nossa realidade quando a verdade ainda não foi esclarecida para nós. Essa é a nossa realidade quando nós não estamos andando no caminho que é Jesus Cristo. Por isso, o meu convite para você é que você venha refletir nisso e se faça essa pergunta: Deus, onde eu estou? O que eu estou fazendo aqui? Será que eu estou andando no caminho da verdade que me levará a essa verdade absoluta e que vai saciar todos os meus anseios? Que vai responder todas as minhas dúvidas que homem nenhum pode responder? Ou simplesmente eu estou buscando me entregar a esse relativismo miserável que não me levará a lugar nenhum? Faça essa reflexão. Você pode fazer isso sendo jovem, não importa. Sendo novinho ainda, você pode fazer isso. Apenas pense na sua vida neste momento. Amém? Então me leva, Senhor, leva onde eu possa ouvir tua voz. Leva onde eu possa ouvir tua voz. Leva onde eu possa ouvir tua voz. Aos teus pés, Senhor, aos teus pés. Então me